Olá, aqui é a Helga do canal Desde Espanha. Eu vou fazer, antes de qualquer coisa, um disclaimer aqui, dizendo o seguinte: este vídeo é uma reflexão pessoal minha, baseada em fatos históricos, declarações públicas e tradição católica. Não tem intenção de afirmar como verdade absoluta as teorias apresentadas, mas de convidar ao discernimento espiritual e à reflexão crítica. Por que eu faço o disclaimer? Porque estamos em uma plataforma que pode entender que eu estou aqui colocando coisas que não devo na cabeça dos outros. E eu quero dizer que grande parte das coisas que eu falo aqui foram coisas que eu, ao longo de 10 anos, mais de 10 anos, na verdade, e 12 anos, 13, que eu, com muito tempo disponível, investiguei, pesquisei, encontrei e me horrorizei. Então, outra parte são coisas que simplesmente notícias que estão aí, declarações públicas de de presidentes dos Estados Unidos. Vocês verão que eu trago aqui os nomes de vários. Então, dito isso, começarei a ler, porque eu preparei isso aqui para ler. Antes de começar, peço que você me dê um like ou um dislike, tanto faz. Inscreva-se no canal se não estiver inscrito, deixando o sininho entre aspas para poder receber as notificações dos meus próximos vídeos. E também peço que você compartilhe este vídeo ao final e também deixe o seu comentário na área de comentários aqui abaixo. Começamos. O grande engano dos extraterrestres. Controle global de Eisenhower até hoje. Trump acusa Obama de revelar informações classificadas. Em entrevista a bordo do Air Force One, o presidente respondeu a uma pergunta sobre supostos visitantes alienígenas. E na ocasião, ele afirmou que Barack Obama divulgou informações classificadas e que não deveria estar fazendo isso. Desde os tempos de Dwight D. Eisenhower, os Estados Unidos operam em segredo com instalações como a Área 51. Fala-se até em proibições de acesso a presidentes. Nada se sabe, tudo é ocultado. Enquanto a elite afirma proteger a segurança nacional, a verdade é que manipula informações, inventa histórias e constrói mitos, sendo um dos mais poderosos o dos extraterrestres. Esse mito não surgiu do nada. Durante a Guerra Fria, a narrativa extraterrestre foi usada para desviar a atenção dos reais avanços tecnológicos e segredos militares. Cada avistamento ou história de abdução servia para manter a população distraída e temerosa, acreditando que alguém superior nos protegia. Mas a realidade é outra. Eles apenas nos controlam, nos mentem e nos manipulam. Décadas depois, Ronald Reagan deixou claro como essa estratégia podia ser ainda mais eficaz. Diante da ONU, ele disse que uma ameaça externa uniria a humanidade. Ele afirmou, abre aspas, talvez precisemos de alguma ameaça externa e universal para nos fazer reconhecer este vínculo comum. Ocasionalmente penso quão rapidamente nossas diferenças mundiais desapareceriam se estivéssemos enfrentando uma ameaça alienígena de fora deste mundo. Fecha aspas. Ele o disse em tom humorístico, mas
Visto o que vimos desde então, a frase soa quase como uma declaração de intenções. Além disso, ele chegou a comentar com o líder soviético Mikhail Gorbachev, em 1985, que os dois países se uniriam rapidamente se fossem atacados por alienígenas. Mais tarde, nos anos 90, surgiu o chamado Project Blue Beam, o Projeto Blue Beam, uma teoria elaborada por Serge Monast, jornalista canadense. Ele alegava que a NASA e elites globais planejariam usar hologramas avançados, inteligência artificial e simulações de invasão alienígena ou aparições messiânicas para enganar a população mundial e instaurar um governo único global. A ideia era perfeita. O medo manipula vontades. A elite dita a narrativa e a maioria não vê além do que é mostrado pelos meios de comunicação. Políticos e o controle da narrativa. Hoje, figuras como Donald Trump transitam em um cenário onde a política se confunde com o entretenimento. Suas aparições públicas, decisões e declarações frequentemente alimentam narrativas que mobilizam emoções, distraem debates estruturais e reforçam a centralização da atenção em torno de poucas figuras. O que consumimos como informação política é muitas vezes moldado pelos mesmos mecanismos da indústria do espetáculo. E isso levanta questões sobre como a percepção pública é influenciada. Barack Obama, por exemplo, já afirmou em entrevistas que estatisticamente é possível que exista vida extraterrestre, dado o tamanho do universo. Durante seu mandato, porém, não ter tido acesso a informações concretas sobre o tema, embora, em tom de brincadeira, tenha sugerido que os alienígenas não deixam os presidentes saberem de tudo. A forma como ele abordou o assunto, oscilando entre a especulação científica e o humor, revela como o tema dos OVNIs é tratado com ambiguidade por líderes mundiais. Já Donald Trump acaba de prometer desclassificar materiais sigilosos sobre fenômenos aéreos não identificados. De fato, vídeos da Marinha Americana foram liberados e confirmados como autênticos, embora uma abertura ampla e irrestrita dos arquivos nunca tenha ocorrido. O tema, que antes era restrito a círculos de teóricos da conspiração, passou a ganhar espaço em discussões oficiais. E isso também faz parte de como a narrativa sobre o desconhecido é gerida institucionalmente. O que se observa, portanto, não é necessariamente um plano oculto orquestrado por uma elite, mas sim um jogo complexo entre informação, segredo, espetáculo e poder. A política sempre lidou com a construção de narrativas. A novidade é que hoje essas narrativas são amplificadas por uma máquina midiática global, capaz de transformar qualquer tema, inclusive extraterrestres, em ferramenta de engajamento, distração ou controle simbólico. No fim, a pergunta que fica é: até que ponto o que vemos como realidade política é apenas o reflexo de uma narrativa cuidadosamente construída? E quem realmente controla os bastidores dessa construção? O que Trump realmente disse sobre Obama? A bordo do Air Force One, em 19 de fevereiro de 2026, Donald Trump não apenas respondeu a uma pergunta sobre visitantes alienígenas, ele acusou diretamente o seu sucessor, dizendo: Obama divulgou informações classificadas e sugerindo que, ao comentar publicamente sobre o tema, Barack Obama teria violado protocolos de segurança nacional. A declaração reacendeu uma velha desconfiança. Afinal, o que um ex-presidente sabe e o que lhe é permitido dizer? E mais, existem realmente
esses extraterrestres? Durante seu governo, Obama tratou o assunto com distanciamento calculado. Em 2015, no programa de Jimmy Kimmel, ele ironizou, abre aspas, os alienígenas não nos deixam fazer contato, porque aqui tem muito caos. Dá uma olhada em como a gente se comporta. Não dá para culpá-los. Fecha aspas. Mais tarde, já fora da Casa Branca, adotou um tom mais ambíguo. No podcast com Brian Tyler, admitiu que, abre aspas, estatisticamente é possível que haja vida em algum lugar, fecha aspas, mas sustentou que, enquanto presidente, não teve acesso a nada concreto. A declaração soou estranha para quem conhece os bastidores do poder. Seria mesmo plausível que o líder da nação mais avançada do planeta ficasse de fora dos maiores segredos? O Obama, como outros antes dele, teria recebido a mesma orientação que remonta a Eisenhower, a de que presidentes não precisam saber de tudo, ou, ao menos, não podem falar sobre o que sabem. O que Trump fez foi transformar essa ambiguidade em acusação formal. Ao dizer que Obama não deveria estar fazendo isso, ele expôs um paradoxo incômodo. Se Obama não sabia de nada, como poderia ter revelado algo classificado? Se sabia, por que mentiu? A pergunta ficou no ar, mas a resposta pode estar na própria dinâmica do poder, onde a verdade é sempre administrada e o acesso à informação um privilégio cuidadosamente dosado. Trump, por sua vez, aproveitou o momento para se posicionar como o presidente da transparência. Ele, que tem sido tão pouco transparente na liberação de documentos referentes ao caso Epstein. Ele anunciou que ordenaria a desclassificação imediata de todos os documentos sobre OVNIs e fenômenos aéreos não identificados, prometendo que o povo americano e o mundo finalmente saberão o que está lá fora. Mencionou que China e Rússia já teriam acesso a esses dados e que os Estados Unidos não poderiam ficar atrás. A promessa, porém, veio acompanhada de uma ressalva que poucos notaram. Os serviços de inteligência continuariam responsáveis pelo processo de liberação. Ou seja, a informação, se vier, virá filtrada, dosada, controlada, como sempre foi. Repercussão imediata. A repercussão foi imediata nas redes sociais, gerando um verdadeiro furor de debate público, onde centenas de milhares discutem se estamos sozinhos no universo, se existem reptilianos, se há entidades malignas ou se parte desses fenômenos está entre nós. Trump indicou que a China e a Rússia também têm conhecimento dessas informações e que a desclassificação americana poderia antecipar o acesso global à população. No entanto, como já vimos, apesar da desclassificação, os serviços secretos continuam controlando o que é liberado. Ou seja, mesmo com ordens presidenciais, a informação virá a conta-gotas. E isso reforça a sensação de que a elite mantém o controle, decide o que a humanidade deve ou não saber e usa a narrativa alienígena como forma de distração estratégica. O lado sombrio, Epstein e o que não mostram. Em meio a todo esse fascínio pelo mistério extraterrestre, há sombras que insistem em não desaparecer. O caso Jeffrey Epstein, ao qual acabamos de nos referir, é uma delas. O bilionário, condenado por abuso sexual de menores e encontrado morto em 2019 em uma cela de Nova York, sob circunstâncias no mínimo suspeitas, oficialmente suicídio, mas as evidências levantam dúvidas até hoje, deixou um rastro de documentos, testemunhos e listas que expõem o envolvimento de figuras poderosas, políticos, cientistas, artistas, membros da realeza, em redes de exploração infantil que atravessam décadas e continentes. Mas o que isso tem a ver com os OVNIs, com Eisenhower, com a elite global? Tudo. Os mesmos círculos que controlam a informação sobre tecnologia avançada,
que decidem o que a humanidade deve ou não saber sobre fenômenos aéreos não identificados são os mesmos que aparecem quando a cortina se abre, ligados a esquemas de tráfico humano, abuso e, em alguns dos relatos mais extremos, rituais que beiram o inimaginável. Documentos liberados parcialmente pela justiça americana mencionam práticas que vão além da exploração sexual. Há testemunhos, ainda que não confirmados oficialmente, que apontam para rituais envolvendo violência extrema, abuso de crianças em contextos cerimoniais e, sim, relatos de Kanye, bababá, bababá, Liz. Mo. Não posso dizer a palavra, tá? Juntem as letrinhas, as sílabas. Parece ficção, mas a própria literatura nos lembra que a ficção muitas vezes antecipa a realidade. Em O Grande Truque, o escritor e investigador David McGowan já alertava: as mesmas bases militares secretas que abrigam tecnologia avançada também guardam, nos porões da história, os segredos mais sombrios da psique humana. Quando nomes como Jeffrey Epstein vêm à tona e quando suas conexões alcançam os mesmos círculos que financiam programas espaciais, que ditam políticas de defesa, que controlam a mídia, a pergunta que fica é: até onde vai a sobreposição entre a elite que nos esconde os céus e a elite que explora a carne? Não é coincidência que, sempre que escândalos como o de Epstein ganham força, a narrativa midiática se desvia para outro lado. Um avistamento de OVNI aqui, uma declaração polêmica de um presidente acolá. O fascínio pelo extraterrestre pode ser legítimo, mas também é funcional. Enquanto olhamos para cima, o que acontece embaixo permanece nas sombras. Vozes que reforçam os mistérios. Além dos políticos, existem várias figuras e instituições que mencionam fenômenos inexplicáveis. O Vaticano, sim, esse Vaticano pós-conciliar, já afirmou que a existência de vida extraterrestre não contradiz a fé em Deus ou em Jesus Cristo. Em 2008, o diretor do Observatório Vaticano, padre José Gabriel Funes, declarou, abre aspas, assim como há multidões de criaturas na Terra, poderia haver outros seres inteligentes criados por Deus. Fecha aspas. Por outro lado, o cardeal Loris Capovilla, que foi assistente e secretário pessoal de João XXIII, teria sido testemunha ocular de um encontro nos jardins do Vaticano em uma noite de julho de 1961 entre João XXIII com criaturas de outros mundos. Vimos uma nave espacial sobre nossas cabeças. Era oval e tinha luzes piscantes azuis e âmbar. O relato do então assistente do Papa enfatizava que a nave logo desembarcou e pousou no gramado sul dos jardins. Um ser estranho saiu dela. Parecia humano, exceto por estar cercado por uma luz dourada e ter orelhas grandes e alongadas. Sua Santidade e eu nos ajoelhamos. Não sabíamos o que estávamos vendo, mas sabíamos que não era deste mundo. Então, deveria ser um evento celestial, relatou o religioso. Além disso, Monsenhor Corrado Balducci, teólogo membro da Cúria do Vaticano, órgão governante e alto funcionário vaticano próximo a João Paulo II, já apareceu na televisão italiana nada menos que 5 vezes, afirmando que o contato extraterrestre é um fenômeno real. E o representante permanente do Vaticano na ONU, arcebispo Celestino Miliori, observador permanente da Santa Sé na ONU em Nova York, entre outubro de 2002 e julho de 2010, teria participado de reuniões secretas da Organização das Nações Unidas, junto com vários outros oficiais governamentais proeminentes, para discutir o aumento dos avistamentos de OVNIs e as implicações das visitas extraterrestres.
Entre as vozes que emergem para desafiar a narrativa oficial, poucas são tão específicas quanto a de Karen Hughes, ex-advogada do Banco Mundial entre 1986 e 2007, formada por Yale, uma das mais importantes universidades americanas. Ela concedeu uma entrevista em 2014 que correu o mundo e disse, abre aspas, criaturas não humanas de cabeça alongada e com QI extremamente elevado controlam o Vaticano e os bancos de todo o mundo. Fecha aspas. Hughes identificou esses seres como Homo capensis, uma espécie não humana que viveria na Terra desde antes da última era do gelo, ao lado da humanidade. Para fundamentar sua tese, ela citou os misteriosos crânios alongados do Peru e artefatos egípcios, que, segundo ela, evidenciavam a existência dessas criaturas. Por suas denúncias, que envolviam também corrupção financeira e manipulação do sistema monetário global, Karen Hughes ganhou a alcunha de a Snowden do Banco Mundial na imprensa alternativa. A reação do Banco Mundial foi rápida. Em julho de 2014, a instituição emitiu um comunicado oficial esclarecendo que Hughes não era funcionária desde 2007 e que não estava autorizada a falar em seu nome. O comunicado, porém, não rebatia nenhuma de suas alegações específicas, apenas cortava o vínculo institucional a partir de 2007, sem negá-lo entre 1986 e 2007, que é como Karen Hughes colocava no seu currículo. Para os críticos, tratou-se de um gesto para desacreditar as denúncias de Karen sem precisar contestá-las ponto por ponto. Para Hughes e seus seguidores, foi exatamente o que se esperava: o sistema protegendo a si mesmo. Independentemente da interpretação, suas palavras ressoam com tudo o que vimos até aqui. Mais uma insider, alguém de dentro, apontando para a possibilidade de uma elite não humana nos bastidores do poder, adicionando mais um tijolo no muro dos mistérios que nos cercam. Laura Magdalene Eisenhower, bisneta do presidente Dwight D. Eisenhower, não é uma ufóloga qualquer. Ela é herdeira de um sobrenome que, segundo ela, guarda os maiores segredos do século XX. Em conferências pelo mundo, Laura Eisenhower afirma que seu bisavô assinou tratados formais com extraterrestres ainda nos anos 1950, acordos renovados a cada 10 anos que envolviam troca de tecnologia por permissão para estudos na Terra. Mas suas revelações mais impressionantes são sobre o presente. Laura alega que desde os anos 1970, seres humanos são teleportados para Marte como parte de um programa colonial secreto. Ela própria teria sido recrutada em 2006 para uma missão chamada Alternativa 3, mas recusou após se libertar do que descreve como técnicas de controle mental. Estaríamos indo para as estrelas, mas precisamos cuidar deste planeta antes, justificou ela em entrevistas. Laura Eisenhower denuncia ainda que tecnologia alienígena é usada para manipular o clima e provocar catástrofes com o objetivo de reduzir a população humana. Estamos sob ataque, declarou durante sua passagem pelo Brasil em 2021, no terceiro Fórum Mundial de Contactados, em Porto Alegre. Os líderes mundiais sabem dessa influência, disse ela, mas estão interessados em lucrar. Há também uma dimensão espiritual em sua mensagem. Ela acredita que vegetarianos e veganos, por terem menor densidade corporal, seriam mais propensos a contatos com seres superiores, sejam eles extraterrestres, fadas ou anjos. Mais uma voz vinda de dentro do coração da elite americana, para nos lembrar que os acordos com o outro não são ficção, são história de família.
Literatura e os ecos dos mistérios. A literatura também traz ecos desses mistérios. No clássico The Coming Race, que eu li em 2018, do inglês Edward Bulwer Lytton, publicado em 1871, século XIX, existe um povo subterrâneo chamado Vril-ya, que controla uma energia poderosa chamada Vril, vivendo oculto sob a superfície da Terra, com tecnologia avançada, além da compreensão humana. Embora seja ficção, Bulwer Lytton influenciou profundamente movimentos esotéricos posteriores. Suas ideias sobre civilizações secretas e poderes ocultos foram adotadas e reinterpretadas por Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica no final do século XIX, e por Alice A. Bailey, que deu continuidade e expandiu o ensino teosófico no século XX. Foi Alice Bailey que criou, em 1922, a Lucifer Publishing Company, nome que gerou controvérsias imediatas e alimenta especulações até hoje. A própria Bailey explicava que Lúcifer, etimologicamente, significa portador da luz, remetendo à ideia de iluminação e conhecimento oculto. Para ela, o nome simbolizava a transmissão de uma sabedoria superior destinada à humanidade, sem qualquer conotação demoníaca. Críticos e teóricos, chamados ou mal chamados de conspiranoicos, interpretaram de outra forma. Viram ali uma ligação com forças obscuras e manipulação espiritual disfarçada de elevação. A polêmica foi tamanha que, em 1925, há 100 anos, a editora foi renomeada para Lucis Trust, nome que mantém até hoje. A Lucis Trust continua a publicar obras esotéricas e metafísicas, mantendo viva a tradição de disseminar ideias sobre civilizações secretas, energias ocultas e poderes além da compreensão comum, temas que, curiosamente, ressoam com os mistérios reais que nos cercam. Hipóteses e interpretações. Diante de tudo o que foi exposto, algumas perspectivas se desenham, não excludentes, mas complementares. A. Extraterrestres, hostis ou benevolentes. Não se sabe ao certo se seriam amigáveis ou maléficos. Algumas tradições religiosas interpretam essas entidades como forças espirituais enganadoras. Na visão católica, há quem veja paralelo com a advertência de São Paulo, em Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. A frase "não deste mundo" ganharia, nessa chave, um sentido literal e incômodo. Unificação da humanidade pelo medo. A elite que controla os mecanismos de poder poderia criar ou exagerar uma ameaça extraterrestre para justificar a centralização do controle e a aceitação de um governo global. Reagan, na ONU, imaginou esse cenário em voz alta. Trump, décadas depois, prometeu revelar arquivos. O medo do outro sempre foi a ferramenta mais eficaz para unir os antes divididos. Tecnologia e manipulação da percepção. Com drones, satélites, hologramas de última geração e inteligência artificial, tornar plausível a aparição de OVNIs ou fenômenos estranhos é mais fácil do que nunca. O projeto Bluebeam, idealizado por Serge Monast, propôs exatamente isso: a simulação de eventos sobrenaturais ou invasões alienígenas para enganar a população e instaurar uma nova ordem. A tecnologia atual torna a ficção de ontem um projeto viável hoje. Compatibilidade com a fé cristã. A possibilidade de existirem outras formas de vida inteligente no cosmos não invalida em si a fé cristã e especificamente católica. O próprio Vaticano já reconheceu essa compatibilidade, como vimos na declaração do Padre Funes, em 2008. O perigo real, porém, não está na existência ou não desses seres, mas na manipulação da narrativa
por poderes humanos que, ao longo da história, sempre souberam usar o transcendental para controlar o imediato. A complexidade da informação no presente. Diferente do passado, quando a mídia dominante podia ocultar fatos com relativo sucesso, hoje as redes sociais permitem que múltiplos assuntos coexistam simultaneamente. Listas de abusadores, OVNIs, reptilianos, notícias internacionais, escândalos políticos. Nenhum tema tapa outro tema. Mas isso não significa que a elite perdeu o controle. Ela ainda filtra, ela ainda dosa, ela ainda decide o que chega com força e o que chega como ruído. A diferença é que agora o ruído também é informação. A cada um cabe distinguir. O risco da distração, quando o mistério vira cortina de fumaça. Há ainda uma última camada nesse jogo, talvez a mais perversa. Aos políticos e à elite financeira internacional interessa profundamente que as pessoas nas redes sociais se envolvam com aquilo sobre o qual dificilmente se pode construir um conhecimento sólido. Não porque temam que alguém descubra a verdade, mas justamente porque isso as distrai dos problemas reais. Refiro-me a temas cuja complexidade é tamanha que reunir e organizar a informação disponível torna-se extremamente difícil. Não apenas porque os dados são vastos e fragmentados, mas porque uma parte grande e importante da informação nos falta. Seja porque ninguém nunca a teve, porque compartimentalizada até mesmo nas estruturas de poder, seja porque é deliberadamente omitida ou ocultada. Enquanto multidões se perdem em labirintos especulativos sobre esses mistérios, muitos deles legítimos, outros talvez não, temas concretos, como reformas tributárias, lobby empresarial, exploração trabalhista, financiamento de guerras, captura do Estado por interesses privados, permanecem à margem do debate público. O fascínio pelo inalcançável torna-se, assim, funcional ao sistema. Ele ocupa a mente, consome energia crítica e desvia o olhar do que realmente sustenta o poder. Não se trata de negar a importância dos mistérios. Eles existem, são reais e merecem investigação séria. Mas é preciso perguntar: quem se beneficia quando o debate público se concentra no que está nos céus, enquanto a terra arde? Construir resistência eficaz exige mais do que decifrar enigmas. Exige estudar, articular, organizar-se e criticar as estruturas reais de poder com ferramentas acessíveis. O resto, por mais fascinante que seja, pode ser apenas a cortina de fumaça que permite que o sistema continue funcionando, inabalado, invisível e imune. A armadura de Deus, discernimento num mundo de sombras. Como lembra a Escritura, agora vemos de modo obscuro, como em um espelho. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei plenamente, como também fui plenamente conhecido. 1 Coríntios 13:12. Hoje só temos fragmentos da verdade. A visão completa ainda nos escapa. Mas mesmo com o que conhecemos, podemos discernir padrões, perceber manipulações e manter a consciência alerta. É aqui que o apóstolo Paulo nos oferece não apenas um consolo, mas uma estratégia. Em Efésios 6:10 a 18, ele não fala de um mero escudo simbólico. Ele descreve um equipamento de guerra. E guerra, no contexto espiritual, não é metáfora para conflitos humanos, mas para a batalha contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Ou seja, Paulo já advertia: há poderes que atuam além da política, além da visível superfície do mundo. Vejamos cada peça dessa armadura à luz do que discutimos. Cingir a cintura com a verdade. Num tempo de informações dosadas, filtradas e manipuladas, a verdade tornou-se mercadoria rara. Cingir-se com ela significa buscar conhecimento com discernimento, recusando tanto a ingenuidade que aceita tudo,
quanto o cinismo, que duvida de tudo. É perguntar: quem se beneficia com o que me contam? E quem se beneficia com o que me escondem? Vestir a couraça da justiça. Diante de escândalos como o de Epstein, diante de crianças exploradas, enquanto o mundo debate extraterrestres, a justiça não pode ser apenas uma ideia. Precisa ser um escudo que nos protege da indiferença. A couraça nos lembra que não basta saber, é preciso importar-se e agir quando possível. Calçar os pés com a prontidão do Evangelho da Paz. Em meio ao caos informacional, a enxurrada de teorias e contra-teorias, o Evangelho nos oferece um chão firme. Não a paz da omissão, mas a paz de quem sabe onde está plantado e não se deixa levar por qualquer vento de doutrina ou narrativa fabricada. Tomar o escudo da fé. A fé aqui não é uma crença ingênua, mas a confiança ativa em Deus, diante de mistérios que nossa mente não alcança, sejam eles extraterrestres, terrestres ou subterrâneos. O escudo da fé nos protege do desespero e do medo paralisante. Fé é saber que, mesmo no escuro, há um rumo que nos é dado por Deus. O capacete da salvação protege a mente. No mundo onde a manipulação da percepção é tecnologia avançada, com hologramas, inteligência artificial e narrativas fabricadas, proteger a mente é urgente. O capacete nos lembra que nossa identidade não é definida pelo que vemos ou que nos contam, mas por quem somos em Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se a elite mundial tem seus documentos classificados, seus segredos de Estado, suas tecnologias ocultas, o cristão, o católico, tem a palavra, não como livro de regras, mas como espada. Ela corta a mentira, expõe a manipulação e ilumina as trevas. É a única ferramenta ofensiva da armadura, porque a verdade, quando bem manejada, avança. Paulo conclui, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Ou seja, vigilância constante. Não é paranoia, é consciência. Saber que há batalhas que não se vencem apenas com informação, mas com conexão com o que é eterno, Deus. Conclusão: tudo isso revela um padrão, fenômenos inexplicáveis, relatos de figuras com acesso a bastidores de poder, mistérios sombrios, literatura sobre civilizações ocultas e declarações recentes de líderes mundiais convergem para um mesmo ponto. Parte do que nos apresentam como história oficial ou mera fantasia alienígena pode ser, na verdade, uma ferramenta de controle global. Enquanto o público se maravilha com o desconhecido, permanece distraído do que acontece na superfície. Podemos nos fascinar com pirâmides, geoglifos, cultivos misteriosos, o Vril-ya ou OVNIs desclassificados. Podemos refletir sobre a possibilidade de reptilianos, extraterrestres hostis ou entidades espirituais enganadoras. Mas não podemos perder de vista que o controle final da informação ainda está nas mãos de elites que operam nos bastidores e que o fascínio pelo misterioso, por mais legítimo que seja, pode coexistir e frequentemente coexiste com a manipulação e a ocultação da verdade. Diante disso, permanece uma questão: como se posicionar? A resposta para quem crê não está na posse de todas as respostas, mas na confiança em quem as tem. A armadura de Deus não é fuga do mundo, é engajamento crítico e espiritual com ele. Cingidos com a verdade, protegidos pela justiça, com os pés firmados na paz, empunhando o escudo da fé, a mente guardada pelo capacete da salvação e a espada da palavra em mãos, podemos atravessar o nevoeiro sem nos perdermos. Não porque enxerguemos tudo com clareza, ainda vemos como em espelho, mas porque conhecemos aquele que vê face a face e confiamos que no tempo certo veremos não apenas fragmentos, mas a verdade por inteiro. Até lá, vigiamos, oramos e discernimos, com a armadura vestida. Se você gostou desse vídeo, dê um like.
Se você não gostou desse vídeo, dê um dislike. Comente aqui embaixo se você já sabia que a Igreja Sinodal tinha falado alguma vez sobre a existência de extraterrestres, se você tinha ouvido falar nas pessoas citadas aqui, no escritor do livro Vril, na Helena Blavatsky, na Alice Bailey, na Laura Eisenhower. Comenta o que você quiser aqui embaixo, mas comenta, por favor. É importante para o algoritmo do YouTube. Nada mais, agradeço sua presença, sua atenção e até meu próximo vídeo. Ah, compartilha, compartilha, compartilha.